como é bom se sentir amado. Bom dia a todos. E eu gostaria de pedir um favor para vocês. Eu gostaria que vocês pudessem imaginar que Jesus estivesse aqui. Mas você deve falar para mim, mas Jesus está aqui, Ele está aqui comigo, Ele está comigo sempre em tudo que eu faço. Mas eu queria que você imaginasse Jesus como uma pessoa real, que de repente chegou ali naquela porta e abraçou você, e que de repente vai sentar aí do seu lado e você vai ter os próximos minutos para falar com Ele, para cantar para Ele e para dizer o quanto você o ama. Imagine Jesus como alguém real, alguém palpável. Eu peço a vocês que abram as vossas Bíblias em Filipenses. Capítulo 2, versículos 9 e 10. Lá está escrito assim: por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus todas as criaturas do céu e da terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos. Esse é o momento que a gente vai adorar, que a gente vai louvar, e todas as criaturas do céu também louvam. Cante com alegria. Esse é o momento que a gente tem para falar com Ele e para cantar com Ele. Você pode bater palmas, ou você pode cantar do jeito que você quiser. Ou de repente você canta com a voz do seu coração, mas cante, louve. Cantar.
João, capítulo 16, versículo 24, diz assim: Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Às vezes a gente pede e ora e falta crer mais. Falta acreditar que Ele pode. Às vezes a gente pede e é muito banal. A música que a gente vai cantar agora fala de acreditar. E se você crer que de repente Jesus entrou aqui naquela porta, ou que Ele está aí na sua casa, Ele pode, você pode. É nisso que cremos, é nele que acreditamos. Nele que trouxe a luz, nele que nos livrou dos pecados, nele que morreu por nós. Vamos cantar. Pai nosso Deus eterno, o grande Criador, poderoso, por seu Espírito nasceu o Redentor, o Filho de Deus, Jesus. Em Deus o Pai eu creio, em Jesus o Salvador, no Santo Espírito, triuno é o Deus de amor. Acredito em sua vinda, que eu verei sua luz, porque eu creio no nome de Jesus. Morreu por meus pecados, sofreu naquela cruz, libertou-me, desceu do céu à terra e ao mundo trouxe a luz, para sempre Ele reinará. Em Deus o Pai eu creio, em Jesus o Salvador, no Santo Espírito, triuno é o Deus de amor. Acredito em sua vinda, que eu verei sua luz, porque eu creio no nome de Jesus. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio, vivo estás. Sim, eu creio, Cristo és Senhor. Eu creio em sua palavra, na igreja em união, no batismo pelas águas, no poder da oração. Acredito em sua vinda, que eu verei sua luz, porque eu creio no nome de Jesus. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio,
Salmo 51, versículo 17 e o versículo 19, diz: ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos, os animais que são queimados totalmente, e touros novos serão recebidos no teu altar. Aproveite esse momento para você orar, para você, que não seja só um momento de dízimos, de ofertas, mas que também sejam os dízimos e as ofertas do nosso tempo, da nossa vida, da nossa família. Vamos adorar agora o Senhor, devolvendo aquilo que Ele nos proporciona. Prostrado derramo meu coração, unjo teus pés, meu rei. Prostrado derramo meu coração, não sei o que vão pensar de mim, não sei se me impressionar, te oferto tudo que sou. Derramo minha vida, tudo que tenho aos teus pés, meu Senhor. Aceite o louvor, derramo essas lágrimas, são minha oferta. Quem tanto me amou, quem me perdoou, unjo teus pés, meu rei. Prostrado derramo meu coração, unjo teus pés, meu rei. Prostrado derramo meu coração, não sei o que vão pensar de mim, não sei se me entenderão, mas sem querer exagerar, nem mesmo impressionar, te oferto tudo que sou. Derramo minha vida, tudo que tenho aos teus pés, meu Senhor. Aceite o louvor, derramo essas lágrimas, são minha oferta. Quem tanto me amou, quem me perdoou, quem mais perdoaste, mas te amará. Por isso que eu te amo tanto, eu te amo tanto, Senhor. Derramo minha vida, tudo que tenho aos teus pés, meu Senhor. Aceite o louvor, derramo essas lágrimas, são minha oferta.
Pai querido e Pai amado, te agradecemos, Senhor, pela semana que tivemos e pela vida que o Senhor nos dá. Aceita nossas ofertas, aceita nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Por onde quer que você ande, ou onde quer que você esteja, Jesus, o Cristo, Ele está com você. Às vezes a gente leva uma vida dizendo que Jesus está lá na igreja, ou que Ele está lá na Bíblia, ou que Ele está lá no céu. Mas eu queria te dizer que Ele está aí com você. Ele está aqui do nosso lado. Com seu olhar de ternura, com aquelas mãos que um dia foram feridas. O amor dele é muito grande. Não duvide disso. Cante a Ele. Quebra o seu coração, não tenha vergonha. Cante que Ele é magnífico. Cante o seu amor por Ele.
Sol refulgente,
nosso querido, santo e eterno Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. O Senhor é fiel. É por causa da Sua fidelidade, daquilo que o Senhor tem feito, por causa daquilo que o Senhor tem feito na história, é que nós estamos aqui hoje, Senhor. Mais uma vez, com o nosso coração aberto para Te adorar. E queremos pedir ao Senhor que está aí agora, no centro do universo, sentado no Seu trono, podendo olhar para todos os planetas, todas as galáxias. O Senhor olha para nós, aqui no planeta Terra, aqui na Ponta Negra, para a nossa comunidade, para cada pessoa que está aqui. Eu quero pedir uma coisa para o Senhor nessa manhã: que o Senhor nos abrace, que o Senhor dê essa sensação, essa certeza a cada um de nós, de que o Senhor está nos abraçando, e o Senhor nos aceita e o Senhor nos ama. Obrigado, Pai. Louvado seja o Seu nome. Em nome de Jesus, amém. Que bom estarmos aqui mais uma vez, adorando a Deus no sábado de manhã. É o 7º dia, dia separado por Deus na Bíblia, para nós adorarmos o nosso Criador. Em primeiro lugar, gostaria de fazer uma alusão à nossa comunidade. Nos últimos dias, aliás, dia 4, nós completamos 5 anos de história da comunidade do Espaço Alfa. Parabéns a cada um de vocês que fazem parte da nossa comunidade. Parabéns pelo esforço, pela dedicação, pela intencionalidade com a qual você tem vivido e testemunhado. Porque igreja é isso, igreja é feita de pessoas, igreja é feita de vida de gente, vida de pessoas. Igreja não é um prédio, nem um programa, nem uma reunião. A igreja são pessoas. Então, parabéns a cada um de vocês. Igreja é feita com sangue, com suor, com lágrimas, mas acima de tudo com muito amor. Amor para com Deus e amor para com o próximo. E se a nossa igreja existe, se a nossa comunidade existe, é porque existem pessoas que amam a Deus e que amam o próximo. Eu quero aproveitar para falar do meu contentamento, da minha alegria em participar da nossa comunidade pelos últimos 5 anos. Eu gostaria de dizer para vocês que eu amo vocês. Eu amo a comunidade do Espaço Alfa, amo cada um de vocês, as nossas famílias. E eu tenho crescido muito durante esses 5 anos, em muitos aspectos da minha vida, com a minha família, sobretudo espiritualmente. Tenho crescido, tenho aprendido com vocês. E por isso eu dou graças a Deus. Poderíamos hoje reforçar a visão da nossa comunidade, poderíamos registrar aqui a nossa identidade como igreja local. Mas Deus tocou meu coração para que nessa manhã nós pudéssemos refletir sobre a identidade da nossa denominação. Somos adventistas do 7º dia. E é uma honra muito grande nós sermos adventistas do 7º dia, porque Deus tem dado à nossa igreja, ao nosso movimento, uma grande responsabilidade. Eu gostaria de viajar com você em pelo menos 3 momentos da história. E nós vamos como que entrar num avião, vamos viajar no tempo em 3 ocasiões. Eu queria que você se atentasse a essas 3 cenas que eu vou apresentar para vocês. Elas são fundamentais para nós compreendermos a nossa identidade como remanescente nesse tempo
no século 21. A primeira cena é o sábado mais triste da história. Os discípulos estavam ali. Jesus tinha morrido no dia anterior, na sexta-feira, às 3 horas da tarde. E os discípulos do Nosso Senhor estavam reunidos. Eles estavam com muito medo. Bem, podia acontecer com eles a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Eles estavam frustrados, desanimados, decepcionados. Eles caíram numa espécie de uma depressão. Nós esperávamos que Jesus Cristo fosse restaurar todas as coisas, que todas as profecias se cumprissem através dele, e que ele restaurasse o reino. De fato, ele começou a fazer isso, mas ontem ele morreu, e agora o que será? O que será do nosso país, do nosso povo? O que será das nossas famílias? O que será de cada um de nós? E é interessante que isso aconteceu num sábado. Se tivesse sido em qualquer outro dia, eu creio que não teria sido um dia de tanta reflexão, né? Talvez alguns já no sábado já teriam saído, viajado para outras cidades, o que alguns fizeram no domingo. Mas no sábado eles estavam ali. Eu imagino as lágrimas, a emoção, o medo, a grande decepção. Foi um dia de amargura, um dia de angústia. Você já passou por um sábado assim? Já passou por um dia assim na sua vida? Um dia de grande angústia, de grande amargura? Foi assim, o sábado depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo para os discípulos. Também foi assim, o dia 23 de outubro de 1844. Eles estavam ali, alguns tinham passado a noite juntos, e na manhã daquele dia eles estavam muito tristes. Aquele grupo esperava Jesus Cristo voltar para o dia 22 de outubro de 1844, e Cristo não havia voltado. Eles esperaram até a noite. Na madrugada, as esperanças foram secando no coração deles. E quando o sol raiou do dia 23, eles sentiam a mesma coisa que os discípulos sentiram naquele primeiro sábado, depois da morte de Cristo. O que aconteceu de errado? Por que foi que aconteceu isso? No caso agora, por que foi que Jesus Cristo não voltou? Muitos dos nossos irmãos haviam, eu digo irmãos porque eles eram cristãos como nós somos, muitos ali haviam vendido suas propriedades. Alguns estavam com as suas fazendas, com plantações para... há poucas semanas eles poderiam colher. Eles venderam suas terras com imensas plantações, pelo preço que eles tinham conseguido. E eles fizeram isso meses atrás para que pudessem investir os seus últimos recursos na pregação do Evangelho, para que pudessem ajudar alguns a chegarem em alguns lugares ainda não alcançados, para que pudessem imprimir mais literatura e enviar para alguns lugares. Aliás, na perspectiva deles, Jesus Cristo voltaria daqui a algumas semanas, e no céu, o que aproveitaria? As terras ou o dinheiro? Como eles poderiam aproveitar? Bem, então naquele dia 23, muitos já não tinham mais suas propriedades, já não tinham mais dinheiro. E agora, como encarar a vida? O grupo se dividiu em basicamente 3 ou 4 grupos. O primeiro deles, de tanta decepção, desistiu da fé. Como a gente diz, eles caíram da fé e nunca mais foram religiosos. Alguns voltaram para suas antigas denominações, mas teve um outro grupo que pensou, bem, alguma coisa deve estar errada, talvez a data deve estar errada. Eles continuaram marcando novas datas para a volta de Jesus,
Mas um quarto grupo disse assim, nós vamos orar. Porque não foi à toa que aconteceu todo esse reavivamento entre nós. E aliás, no país todo, em diversas partes do mundo, pessoas pregavam sobre a breve volta do Senhor Jesus. Então aquele grupo continuou orando e estudando a Bíblia. E foi ainda no dia 23 de outubro, enquanto Irã Edson, ele atravessava uma plantação, um milharal, ele teve uma visão e ele viu o nosso Senhor Jesus Cristo passando do lugar santo para o lugar santíssimo no céu, ou pelo menos acumulando a função que o sumo sacerdote realizava na época do Antigo Testamento, a função que se fazia dentro do lugar santíssimo. Então lhe veio à mente o verso de Daniel capítulo 8, versos 14, e até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então ele pensou, o santuário que será purificado não é a terra, não é a volta de Jesus, mas é o santuário no céu. Nesse dia ou nessa noite que passou, o nosso Senhor começou a sua nova função, a nova função necessária para a salvação da humanidade, a função de expiação, a função da purificação do santuário. Então, ele contou isso para o grupo, para os irmãos, eles tiveram uma fé reanimada, e a partir dali, este grupo continuou orando, estudando a Bíblia, e daquele núcleo, surgiu, de forma especial, só na década de 1860, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Daniel capítulo 8, verso 14, o verso que eu citei, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. É exatamente a profecia mais longa da Bíblia, a profecia dos 2.300 anos, que começam, de acordo com o início da profecia, datado em Daniel capítulo 9, verso 24 e 25, no ano 457 antes de Cristo. Nós vamos, com essa profecia, chegar, em primeiro lugar, de acordo com a profecia de Daniel, capítulo 9, finalzinho, nós chegamos a exatamente o ano do batismo de Jesus Cristo, ano 27, e exatamente ao ano da sua morte, ano 30, ano 31, basicamente no ano 31 da nossa era, ano 31 depois de Cristo. 3 anos e meio depois, termina a profecia de Daniel capítulo 9, das 70 semanas ou dos 490 anos, que são parte dos 2.300 anos da profecia de Daniel capítulo 8. Interessante que a profecia mais longa da Bíblia, ela registra essa data de 1844 como sendo esse momento em que algo especial aconteceria no plano da salvação. Jesus Cristo passando do lugar santo para o lugar santíssimo. Ou Jesus Cristo acumulando a função que o sumo sacerdote fazia no lugar santíssimo. Agora, mais uma informação importante. Quando o anjo diz para Daniel sobre essa profecia, sobre esse tempo, ele fala para Daniel sobre esse tempo no contexto da atuação do poder do chifre pequeno de Daniel capítulo 8. Dê uma olhadinha em Daniel capítulo 8, você vai ver uma visão muito extraordinária. E eu queria contar essa visão para as crianças agora. Daniel, ele teve uma visão, e nessa visão ele estava numa pequena cidade, na região ali de Suzã. Existia um rio que passava ali, e quando ele olhou para esse rio, ele viu um carneiro que tinha 2 chifres. E esse carneiro, ele era muito poderoso, ele dava marradas para o norte, para o sul,
para todos os lados. E esse carneiro, ele era tão bravo que nenhum outro animal podia chegar perto. Daniel, ele interpreta essa profecia, essa visão no verso 20, dizendo que esse carneiro, ele significa os reis da Média e da Pérsia. Ele continua descrevendo a visão e ele vê um bode. E o bode, ele vem voando. Muito interessante. Esse bode, ele é muito forte, ele vem voando e ele tem um chifre pequeno assim, na sua testa. E esse bode, ele vem com toda a sua força e ele chega e ele briga com esse carneiro. E ele quebra os 2 chifres do carneiro. De acordo com o verso 21 do capítulo 8, o bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Nós sabemos que o livro de Daniel, ele conta a história dos impérios, e exatamente depois da Grécia vem o Império Romano. Na continuação da visão, ele afirma que esse chifre pequeno, verso 9 do capítulo 8, ele se tornou muito forte e ele cresceu até atingir o exército dos céus. Ele se engrandeceu e ele fez coisas terríveis. Veja o verso 13. E ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava, aliás, o verso número 12, o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Esse poder deita por terra a verdade. E depois no verso 13 você tem exatamente a pergunta, até quando vai durar isso? Até quando vai durar esse poder sobre a terra? Então vem a resposta, até 2.300 tardes e manhãs, ou até 2.300 anos. Até 2.300 anos. Bem, já vimos a primeira cena, o sábado da angústia, da amargura dos discípulos. Vimos outra cena, Daniel, também ele estava angustiado, amargurado. Ele quer saber até quando dura esse poder terrível sobre a terra. Então, é dado para ele a resposta até 2.300 anos. Isso, nós vamos chegar a 1844, é quando a gente vê o final desse tempo. E agora vamos ver a terceira cena. Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. Acompanhe comigo, por favor, aí na sua Bíblia. Apocalipse capítulo 10. A partir do verso 1, vi outro anjo forte descendo do céu. Olha, outra visão. E eu quero pedir para as crianças prestarem atenção nessa visão, porque as visões, elas são muito interessantes. E as visões, elas foram dadas com um fim didático também, para nós conseguirmos lembrar da história. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. Olha só, o rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Esta visão que João está tendo, desta pessoa que tem o rosto como um sol, é a visão do nosso Senhor Jesus Cristo. Tinha na mão um livrinho aberto. Olha só, ele tem na mão um livrinho aberto. Agora vamos passar para o verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Verso 8. A voz que ouvi vinda do céu falava de novo, falando comigo e dizendo, vai, toma o livrinho que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca será doce como o mel. Já comeu alguma coisa doce como o mel? Já comeram alguma coisa amarga? Já? As crianças, já? Amargo? Às vezes um remédio, né? Alguma coisa assim, amarga, né? Então, olha só. O anjo disse assim para João, pega esse livrinho e come,
Porque esse livrinho, na sua boca, ele vai ser doce como mel. Mas quando você engolir assim, você vai sentir que ele é amargo demais. Muito ruim. Que livrinho é esse? Que livrinho é esse? O livro de Apocalipse é um livro de enigmas. E nós conseguimos decifrar esses enigmas através, principalmente, do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Só existe um livro que foi especialmente fechado até o tempo do fim. E nós encontramos essa passagem de Daniel, capítulo 12, verso 4. Daniel, encerra, fecha esse livro, porque depois de muitos dias, no final dos tempos, esse livro será então aberto. Isso lá, quase 500 anos antes de Cristo. Quase 500 anos antes de Cristo, Deus, ele deu as visões para Daniel e ele pediu para Daniel fechar o livro dele. Não que o livro de Daniel permanecesse fisicamente fechado, mas o enigma, os símbolos permaneceriam fechados. Só no tempo do fim, o livro de Daniel seria compreendido, seria aberto, poderia ser decifrado. Só que nesse tempo em que o livro fosse aberto, quando o livro fosse aberto, o que ia acontecer? A sua mensagem seria doce, seria muito doce como o mel na boca, mas depois ela seria muito amarga, muito amarga. Daniel, ele não entendeu a visão do capítulo 8, a visão. O bode chega, ele destrói o carneiro e o seu chifre começa a crescer. E esse chifre que representa um poder sobre a terra, que representa o Império Romano, ou a continuação do Império Romano, que religiosamente ele domina o planeta Terra durante 1260 anos. E esta é uma outra profecia já do livro de Daniel e também do livro de Apocalipse. Depois de 2.300 anos, então, a verdade que foi caída por terra pelo poder, ela será restaurada. E o santuário será purificado. Daniel não tinha entendido isso. Mas já no tempo do fim, quando o chifre pequeno já tinha perdido o seu poder, no final dos 1260 anos, em 1798, depois desse tempo, pessoas começaram a compreender o livro de Daniel. Até que um deles conseguiu decifrar essa data. E chegar à data de mais ou menos 1843, 1844. Guilherme Miller foi o primeiro que conseguiu interpretar esta profecia no contexto ali do movimento millerita, ou do movimento que ele desencadeou. E Samuel Snow foi a pessoa que conseguiu verificar exatamente a data, 22 de outubro de 1844, o dia da expiação, conforme o calendário judaico. Bem, eles haviam decifrado, aberto o livro de Daniel, e agora eles estavam muito felizes. A mensagem era como mel na boca deles. Mais de 50 mil pessoas estavam aguardando a volta de Jesus naquele dia. Eles estavam muito felizes. Algumas famílias tinham perdido pessoas queridas meses, semanas antes. E eles nem tinham ficado tão tristes assim. Bom, não importa que essa pessoa morreu, porque já no dia 22 agora de outubro, o nosso Senhor Jesus Cristo voltará e Ele vai ressuscitar essa pessoa e nós poderemos dar um abraço nela novamente e vamos subir para o céu junto com o nosso Senhor Jesus. Era muito doce a mensagem. Mas quando virou o dia, quando o sol foi raiando do dia 23 de outubro, então ela começou a ficar muito amarga. E quando eles tiveram que voltar para suas casas, e alguns nem em casa tinham mais para voltar, eles estavam extremamente angustiados. A mensagem tinha ficado muito amarga. Isto estava profetizado, isto era necessário. Isto era necessário para os discípulos também. Bem,
essa tristeza, esse amargor, esse momento de reflexão, ele foi profetizado. Ele aconteceu. Foi assim que Deus deu início ao movimento do povo remanescente do tempo do fim. 3 cenas. Os discípulos tristes. Os discípulos tristes porque não podiam entender. Outra cena, Daniel triste, porque não podia entender. Até quando a verdade será oprimida, será deitada por terra? Terceira cena triste, os adventistas do século XIX, aqueles que esperavam a volta de Jesus Cristo, tristes. Jesus não voltou como eles esperavam. Meus amigos, tudo isso está exatamente sob o controle perfeito do nosso Deus. E quando a gente conhece essa história, então a gente pode ficar tranquilo. A gente pode ficar tranquilo, porque nós temos a certeza que Deus tem guiado o seu povo na terra. Desde a primeira linhagem do povo de Deus ali de Adão, família de Sete, Enos, Enoque, Noé, Sem, Abraão, Isaac, Jacó, Israel, 12 tribos. Da tribo de Judá viria o Messias, o príncipe. E aí você tem o príncipe chegando, ele escolhendo 12 para serem a igreja remanescente do seu tempo. E aí continua a história. E as profecias vão se cumprindo completamente à risca. E a igreja, como afirma o livro de Apocalipse, ela se apostata. Isso acontece no século IV, quando a igreja se torna uma igreja estatal. A igreja cristã se torna a igreja do império. Ela é misturada com paganismo. Mas Deus continua mantendo o seu povo. A igreja é levada para o deserto com 2 asas. Veja o livro de Apocalipse, capítulo 12. Veja como Deus, Ele guarda o seu povo, Ele protege o seu povo. Apocalipse capítulo 12. Veja só, Apocalipse capítulo 12. Veja primeiro o verso 14. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Quando você soma 3 anos e meio a 360 cada dia, como eles contavam naquela época, você vai ter o número que é apresentado no verso 6, que é o mesmo tempo. Olha, verso 6 do capítulo 12. No finalzinho aí, olha, que sustentem durante 1260 dias ou anos. Agora veja o verso 17, Deus ele protege o seu povo durante esse tempo. Olha o verso 17, irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Os restantes da sua descendência, os restantes da descendência da igreja, que vai para o deserto durante a Idade Média e que é sustentada por Deus, o povo de Deus, durante a opressão, durante toda a Idade Média. Esse período termina em 1798. Então, depois desse período, veja que o dragão, ele fica irado contra os restantes da descendência. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E veja o capítulo 19, verso 10. Finalzinho, última frase. E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia.
Deus sempre teve o povo remanescente na terra. E o povo remanescente, ele tem duas características básicas. A primeira característica do povo remanescente é que o povo remanescente de Deus, ele é obediente a Deus. Ele guarda os mandamentos de Deus em todas as épocas. Ele guarda a verdade presente em todas as épocas. Ele mantém a verdade presente para o seu tempo. E outra, ele tem comunicação direta com Deus. Ou Deus se comunica com a humanidade através dele. Em outras palavras, ele possui o espírito da profecia em todos os tempos. Você pode olhar, época de Enoque, olha, Deus falando com ele ali. Época de Noé, Deus falando com ele. De Abraão, Deus fala com Abraão. Deus fala com as tribos de Israel através dos profetas. Deus fala com a igreja primitiva através dos seus profetas, dos apóstolos. Deus fala durante o período no deserto. Deus levanta homens, pessoas que têm uma comunicação íntima com Deus para restaurar as verdades. E Deus, nesse tempo, depois dos 2.300 anos, ele restaura, ou ele dá ao seu povo remanescente o dom da profecia. Isso acontece em dezembro de 1844. Meus irmãos, nós temos uma grande responsabilidade. Nós somos o movimento remanescente para o nosso tempo. Então, eu estou com meu coração para nós refletirmos sobre a nossa identidade denominacional nessa manhã. Estudamos um pouquinho sobre a nossa origem profética, aquilo que sustenta a nossa identidade. E agora eu quero apresentar um pouco sobre a nossa igreja no mundo e especialmente aqui na América do Sul. Então nós vamos assistir um vídeo agora. Que Deus possa abrir a sua mente, aquecer o seu coração com o sentimento de fazer parte do povo remanescente de Deus nos últimos dias da história do nosso mundo. Nascemos para levar ao mundo uma mensagem de salvação e esperança. Somos parte do movimento adventista que pregava a volta de Jesus para buscar seus filhos e que surgiu em 1844. Em 1863, fomos organizados como Igreja Adventista do Sétimo Dia nos Estados Unidos. De lá, nossa mensagem não se limitou à América do Norte. Chegou até a América do Sul, onde foi erguida a primeira congregação na região de Crespo, na Argentina, no ano de 1894. Hoje, os milhões de adventistas estão presentes em mais de 200 países e dezenas de idiomas. Nossa missão é bem clara: fazer discípulos de todas as nações e comunicar o Evangelho eterno no contexto das mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14. Significa convidar as pessoas a aceitarem Jesus como Salvador pessoal, unirem-se à igreja e ensiná-las a servir a Deus como preparo para a sua volta. Mas como esperamos cumprir o desafio? Nós sabemos que precisamos ser relevantes em um mundo de diferentes línguas e culturas, por meio de diferentes ministérios, instituições, projetos e pessoas. Além de buscar a bênção divina, nós adventistas temos um plano estratégico para cumprir com essa missão tão desafiadora. Na América do Sul, por exemplo, esse plano é baseado em 3 valores principais: comunhão, relacionamento e missão. Além de um bom plano,
Sabemos que uma organização do tamanho da Igreja Adventista precisa de uma estrutura sólida para se manter ativa e realizar um trabalho sério. Nossa sede mundial está localizada nos Estados Unidos, de onde administramos 13 divisões mundiais em todos os continentes, inclusive em países e regiões com baixíssima presença do cristianismo. Essas divisões, então, coordenam o trabalho das uniões e associações, ou missões, o que inclui escolas, colégios, universidades, hospitais, clínicas e projetos sociais desenvolvidos por nossa agência humanitária, a ADRA. A divisão sul-americana, com sede estabelecida em Brasília, no ano de 1976, administra a igreja na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. Mas o que faz a diferença mesmo são as frentes mantidas na base, onde membros voluntários e simpatizantes fazem tudo acontecer. São os ministérios, departamentos e serviços. No território sul-americano, temos 2 fábricas de alimentos, a Granix, em Buenos Aires, Argentina, e a Superbom, em São Paulo, Brasil. Na área de impressos, coordenamos os trabalhos da ACES, Associação Casa Editora Sudamericana, na Argentina, e da CPB, Casa Publicadora Brasileira, no Brasil. O movimento adventista acredita no potencial da comunicação integrada e estratégica. É a esperança que rapidamente avança por meio de ferramentas e meios que potencializam a divulgação para diferentes e variados públicos e locais distantes. Veiculamos dezenas de programas de TV e rádio, 24 horas por dia, em português e espanhol, por meio da Rede Novo Tempo de Comunicação. Rede que atua também com conteúdo na web, o que inclui games bíblicos, e que leva a mensagem por meio do Ministério da Música, desenvolvido pelos cantores da gravadora Novo Tempo. Estamos nas redes sociais e ali dialogamos com as pessoas que tomam decisões espirituais e que querem um futuro melhor. Mantemos um forte portal corporativo, o adventistas.org, com materiais, notícias escritas, vídeos, fotos e infográficos que informam, inspiram e transformam vidas diariamente. Estamos preocupados em comunicar com eficiência, mas em ensinar para a eternidade. Por isso, mantemos a rede de educação adventista, com milhares de alunos, professores e centenas de instituições até o ensino superior. Uma grande rede focada na filosofia do desenvolvimento integral do aluno, nas áreas física, mental e espiritual. A educação adventista, apesar de centenária, não parou no tempo. Compreendemos que é preciso o aperfeiçoamento pedagógico constante, uso da web para contato com alunos e pais, investimento no ensino à distância, porque queremos oferecer o melhor aqui também para quem busca conhecimento. De olho na internet e nas novas mídias, nós não nos esquecemos das nossas origens. Por isso, não abrimos mão da comercialização de livros e das revistas. Apoiamos um exército de homens e mulheres, os colportores, que seguem firmes no Ministério de Publicações e não se cansam de levar às pessoas um material de qualidade. Estão nas ruas, nas empresas, nas casas e distribuem material que orienta e dá uma nova perspectiva de vida para as pessoas. Muitos desses materiais são obra da escritora Ellen White, uma das norte-americanas mais influentes de todos os tempos, segundo pesquisas recentes. Seus livros sobre religião, saúde, educação, relacionamentos, família foram traduzidos para várias línguas e apresentam conceitos super atuais hoje. Somos uma igreja conectada, não só na comunicação, mas com as causas sociais. Alertamos e conscientizamos sobre os riscos e os prejuízos da violência doméstica com o projeto Quebrando o Silêncio, que tem ações na comunidade, uma revista com dados e informações úteis e um site de apoio.
Motivamos jovens e adultos a serem doadores sistemáticos de sangue com o projeto Vida por Vidas. E praticamos a solidariedade com atividades concretas em favor de quem tem pouco ou nada, com projetos como o Mutirão de Natal. Levamos alimentos, roupas e brinquedos para milhares de pessoas todos os anos. Mas sentimos necessidade de fazer mais. Temos uma agência humanitária, a ADRA, presente em mais de 130 países e sempre pronta para atender situações de risco, calamidades ou necessidades da população, além de levar capacitação e desenvolvimento econômico, saúde e educação. Família também é um dos nossos focos como igreja. Acreditamos que, como base da sociedade, a família precisa ser preservada e protegida, o que envolve a vida de casal entre homem e mulher e o relacionamento com os filhos. Realizamos eventos com casais, encontros para solteiros, viúvos e divorciados, cursos para noivos, escolas de pais e produzimos livros, revistas, DVDs, programas de TV, web, tudo para ajudar no fortalecimento das famílias. Temos a firme convicção de que uma sociedade feliz e mais perto de Deus é uma sociedade saudável. O Ministério de Cura que desenvolvemos tem a ver com uma mudança de estilo de vida. Falamos e incentivamos um conceito de saúde integral em nossa rede de clínicas, hospitais e 2 fábricas de alimentos. Também levamos esse conhecimento às pessoas por meio de testemunho pessoal, de publicações e oferecendo cursos de qualidade de vida, aulas de culinária e grupos de apoio para abandonar o álcool e o fumo. Ensino para nós adventistas é muito importante, e principalmente o dos princípios bíblicos. Mantemos uma das maiores escolas de ensino voluntário da Bíblia no mundo, a Escola Sabatina. Todos os sábados, milhões de pessoas participam de grupos de debate e estudos sobre o livro sagrado do cristianismo. Há grupos que se reúnem nas casas também. São os pequenos grupos, onde há oração intercessora, ações solidárias e muita confraternização. O ensino bíblico é forte ainda nas classes que funcionam regularmente em grande parte das congregações adventistas. Somos uma igreja preocupada com o desenvolvimento das crianças, adolescentes e dos jovens. Mantemos semanalmente atividades dos clubes de aventureiros e desbravadores, em que se aprende sobre religião, meio ambiente, princípios de vida e onde também há desafios e aventura. Realizamos programas para jovens e ensino adaptado para crianças, de acordo com a faixa etária específica. Em todos os projetos, nosso objetivo é preparar uma nova geração para ter mais conexão com Deus e mais esperança. O fato é que o sonho de ver Jesus voltar ainda nesta geração move a todos nós, adventistas do 7º dia. Cremos que projetos, programas e ações sociais são importantes, que fidelidade a Deus em todos os aspectos da vida é fundamental e que doutrinas coerentes com a Bíblia são igualmente relevantes. Mas que, acima de tudo, as pessoas motivadas, inspiradas e discipuladas é que fazem a diferença na prática. Os adventistas são um povo que fala de educação e ensina. Um povo que fala de saúde e oferece cura. Um povo que fala em solidariedade e ajuda o próximo. Um povo que fala sobre esperança e salvação e vive essa certeza. Igreja Adventista do 7º dia. Um povo, uma esperança. Essa é a nossa igreja e a nossa igreja somos nós.
Mais ou menos com uns 8 anos de idade, pela primeira vez eu entendi essa mensagem da profecia. Eu entendi o que significava a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E você pode olhar para toda essa estrutura e pensar, mas como isso se mantém? Bem, tudo isso se mantém graças ao esforço, à dedicação, ao sacrifício, aos dízimos, às ofertas de pessoas que, como eu, desde os 8, 9 anos de idade, que eu sou dizimista, e você, que você faz através dos seus recursos, da sua influência, dos seus dons, servindo a Deus, através dos ministérios, como eles disseram ali, aquilo que é o mais importante, aquilo que está na base. E os pequenos grupos e os ministérios na igreja local são exatamente a base da nossa igreja. Que Deus seja louvado, irmãos queridos, pela nossa igreja, pelo nosso movimento, porque Deus tem nos guiado. Deus tem cumprido a missão, inclusive através de nós. Eu queria aqui chamar o Otemar. Otemar, pode vir aqui rapidinho. Otemar, amanhã vai ser o batismo do Otemar. E eu queria dizer para vocês algo que para mim é muito significativo. Nós viemos aqui para Ponta Negra há 5 anos, e nós somos identificados oficialmente como Igreja Adventista do Sétimo Dia do Alphaville. E até então, nós não tínhamos nenhuma família que morava no Alphaville. Mas a gente vai ter uma família do Alphaville, que é a família do Otemar. O Otemar, ele está construindo a casa dele ali no Alphaville. Daqui aí algumas semanas ou meses eles vão se mudar. E provavelmente serão a primeira família da nossa igreja que reside aqui no Alphaville. Eu estava dizendo, Otemar, e depois de vocês, muitos vizinhos virão também. Então, eu queria que vocês soubessem como foi que o Otemar conheceu a mensagem adventista. Ele vai resumir isso para a gente em 1 minutinho. E como é que você está chegando a esse momento do batismo, Otemar? Bom dia. Eu conheci a igreja mais ou menos na idade que o pastor falou, que entendeu a estrutura da igreja. Eu conheci, morava na cidade do interior do estado, e uma vizinha nossa chegou para mim um dia e perguntou falou para mim assim, você não quer ir comigo na igreja assistir um filme de Jesus? Foram as palavras que ela usou. Eu lembro exatamente dos detalhes dessa ocasião. Aí eu falei, sim, eu quero sim. A senhora fala com a mamãe, aí eu posso ir. Aí assim ela fez. E eu fui, eu lembro do prédio, era uma igrejinha uma pequena, no final da rua, de madeira, mas eu lembro perfeitamente da placa, e do símbolo da igreja e do nome. Então esse foi o primeiro contato, a minha primeira experiência com a igreja adventista. E lá nós entramos, não era bem um filme, eram slides. O pastor passava o slide e comentava. E tinham várias crianças e todo mundo prestava muita atenção e foi uma experiência assim... E assim a sementinha ficou no seu coração. Com certeza. Porque é interessante que tantas coisas para eu lembrar, né? Mas eu nunca esqueci desse detalhe. Eu lembro assim do dia, da senhora, como até da roupa dela eu consigo lembrar. E com isso foi o meu primeiro contato. Depois, já em adulto, né, eu vim para Manaus para estudar, e já na faculdade tive contato com 2 amigos que são adventistas de berços, né, e a gente conversava muito, e eu perguntava sobre eu observei que algumas provas ele não ia fazer, porque era no sábado. Eu falei, achei estranho. Inclusive um deles chegou a reprovar. Aí eu perguntei, e ele falou, não, porque nós somos adventistas e não fazemos nada no sábado. Aí eu me interessei e perguntei mais deles. Eles foram me explicando, e eu fui gostando, e passei aí algumas vezes, por convite deles, na igreja, e em Cachoeirinha, que era o Alexandre e o Paulo, amigo da faculdade. Que inclusive somos amigos até hoje, inclusive o Alexandre é meu sócio em alguns negócios.
E depois, já por conta desse contato com eles, nós colocamos nossos filhos para estudar na escola adventista. Não tínhamos nenhum contato diretamente com a igreja, além desse que eu já falei. Mas os meninos aí participaram com a questão de estudar no colégio adventista, e iam à capela, às quarta-feiras, e tiveram um contato maior. Depois passaram aí para a igreja com o Alexandre, iam aos sábados com os filhos deles. E o Alexandre, os amigos que me conhecem sabem que eu não gosto muito de viajar. Aí o Alexandre chegou com um convite, uma passagem que teria um encontro SCC, que seria em São Paulo. Aí eu falei, não, mas já comprei, está aqui tudo, vai. E eu fui, no SCC. Sem dúvida, o SCC foi a maior e a melhor experiência que eu já tive, né? Foi eu e a Nilce, fomos para o SCC em São Paulo, juntamente com a Lia, o Mário, enfim, alguns amigos daqui. E na volta do SCC, o Cristiano com a Camila nos convidaram para algumas séries que teriam aqui nos sábados. A gente passou a ver as séries. E depois passamos a vir aos sábados de manhã. E assim, nos identificamos muito com a comunidade, né? E diante de toda essa sequência de acontecimentos, e passamos a estudar mais a Bíblia. Aqui, hoje em dia, estudamos com o Márcio, que eu rogo a Deus pela família do Márcio, que nos ensina com tanto prazer, com tanta dedicação. E com isso, decidimos, tivemos a certeza, e vamos nos batizar, toda a nossa família. Amém. No caso, será amanhã. Amém. Né? Então, eu gostaria de agradecer imensamente a nossa pequena família, que é o nosso pequeno grupo, a nossa grande família, que é o SCC, e toda a comunidade por nos receber e nos abraçar aqui. Como o pastor falou, a igreja não é o anfiteatro, não é o prédio, são as pessoas, né? E não adianta a gente querer se enganar. Você fica onde você se sente bem, aonde você está agradando e as pessoas estão recebendo bem. E essa foi a nossa... Que Deus seja louvado. A gente vai fazer a oração juntos. Eu queria chamar a família do Otemar para ficar aqui do ladinho, para vocês conhecerem a esposa, os filhos. E nós vamos cantar pelo menos um pedacinho dessa música que reafirma aquilo que a gente crê, a afirmação da nossa fé. E a família do Otemar significa a renovação da nossa igreja, mais uma vez. Além deles, teremos mais pessoas que serão batizadas amanhã também. E você é nosso convidado amanhã às 17 horas. Isso. Vamos nos levantar para nós refletirmos sobre quem nós somos, o que nós cremos e sobre a nossa missão, que acima de tudo é sermos o remanescente, pregarmos o Evangelho eterno à nossa geração. Prepararmos o mundo para a volta de Jesus Cristo. Pai nosso Deus eterno, o grande Criador, poderoso, por teu Espírito nasceu o Redentor, o Filho de Deus, Jesus. Em Deus o Pai eu creio, em Jesus o Salvador, no Santo Espírito, triuno é o Deus de amor, acredito
sua vinda, que eu verei sua luz, porque eu creio no nome de Jesus. Morreu por meus pecados, sofreu naquela cruz, libertou-me, desceu do céu à terra e ao mundo trouxe a luz, pra sempre ele reinará. Em Deus o Pai eu creio, em Jesus o Salvador, no Santo Espírito, trio meu Deus de amor. Acredito em sua vida, que eu verei sua luz, porque eu creio no nome de Jesus. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio, vivo estás. Sim, eu creio, Cristo és Senhor. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio, vivo estás. Sim, eu creio, Cristo és Senhor. Eu creio em sua palavra, na igreja em união, no batismo pelas águas, no poder da oração. Acredito em sua vida, que eu verei sua luz, porque eu creio no nome de Jesus. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio, vivo estás. Sim, eu creio, Cristo és Senhor. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio, vivo estás. Sim, eu creio, Cristo és Senhor. Em Deus o Pai eu creio, em Jesus o Salvador, no Santo Espírito, trio meu Deus de amor. Acredito em sua vinda, que eu verei sua luz, porque eu creio no nome de Jesus, porque eu creio no nome de Jesus, porque eu creio no nome de Jesus. A Daniel, que estava amargurado, Deus mandou o anjo para confortá-lo. Aos discípulos que estavam decepcionados, o próprio Senhor Jesus Cristo apareceu no meio deles. Eu vivo, podem me tocar. Àqueles nossos irmãos que estavam aguardando a volta de Jesus, Deus renovou a fé deles com a visão de que Jesus naquele dia não ia voltar à terra,
mas ia entrar no lugar santíssimo do céu para começar a última etapa do plano da salvação. E nós estamos aqui hoje, a nossa fé continua, nossa igreja continua, nossa missão continua. Vamos orar. Querido Pai, dias antes de 22 de outubro de 1844, praticamente uma semana antes, enquanto o seu servo Carlos Fitt fazia um batismo, pessoas se entregavam ali, já nos últimos dias deles aguardarem a volta de Jesus. Mas ele ficou muito doente, ele já estava doente, ficou mais ainda, batizando naquele lago gelado. Depois daquilo ele morreu. E a sua esposa e os seus filhinhos foram confortados com a mensagem, com a certeza de que o Senhor voltaria uma semana depois e ressuscitaria o pai deles, a esposa, o esposo. E a esposa se confortou assim: Pai, eles sentiram o mel na boca, sentiram o amargor no estômago, como talvez poucas pessoas. Querido Pai, essa é a nossa história, meu Deus. Nós continuamos vivendo, sentindo o gosto do mel na boca e às vezes o amargor no estômago, diante das coisas que acontecem aqui nessa terra. Mas nós confirmamos mais uma vez que nós cremos, que nós estamos esperando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. E nós estamos testemunhando e cumprindo a missão. É por isso que nós teremos um batismo aqui amanhã. Pai, derrama o Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Essa festa continua amanhã, esse momento do batismo. Mas antes, vamos nos dividir em grupos agora para o nosso estudo do discipulado. Os pequenos grupos estarão reunidos, as crianças nas suas classes, e teremos 1 hora de estudos. Aqui na frente, 2 classes especiais, e a classe para os adventistas visitantes, nós teremos também aqui